noite, queridos irmãos, queridos colegas. Eu sou o pastor Heitor e este é o sermão bombástico deste mês. Continuo pregando sobre Apocalipse, sobre as cartas, e para esta noite eu tenho Apocalipse 3, versículo 8, que diz o seguinte: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O sermão desta noite significa, com o seu título, não perca a visão da porta que está aberta. Não perca a visão da porta que está aberta. Na introdução, eu quero considerar com os irmãos algumas coisinhas en passant. Vamos observar certos aspectos deste texto. Primeiro, Deus sempre conhece as nossas obras. Isso é sério. Deus sempre conhece as nossas obras. Segundo, Ele sempre põe uma porta aberta diante de nós. Ele sempre coloca uma porta aberta diante de nós. Terceiro, ninguém pode fechar as portas que Deus abre. Ninguém pode fechar as portas que Deus abre. Quarto, Deus sabe que temos pouca força. Ele sabe que temos pouca força. Não existe ninguém no reino de Deus neste mundo que seja suficientemente forte, decidido, corajoso, vitorioso em si. Em quinto lugar, é fundamental que guardemos a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser guardada como coisa preciosa, a mais preciosa de todas nos nossos corações. Sexto ponto, é primordial também que não neguemos ao Altíssimo. Não neguemos de maneira nenhuma ao nosso Deus, seja com palavras, sejam com atos, com atitudes ou mesmo com indiferença. Não neguemos a palavra do Deus Altíssimo. Só nesta síntese já temos um significativo esboço para um sermão que poderia ser ou poderá ser bem pregado. Então vamos à mensagem em si para esta ocasião. Primeiro ponto: Deus não abre as portas para alguém cujas obras Ele não conheça e as valide. Deus não abre a porta para ninguém se alguém não lhe conheça e não tenha obras dignas e compatíveis com o reino dele. Você pode dizer, mas eu dirijo uma igreja, mas não tem conversão, nada funciona direito lá, é briga, divisão, problemas tais. Por quê? Por que as portas da tua igreja não estão abertas de fato? Porque na tua igreja, na sua igreja, que pode ser você, pode ser a sua família, pode ser membros muitos, pode ser liderança, estão com obras sujas, com obras que Deus não pode validar e, portanto, Ele não pode abrir as portas desta igreja, porque ali dentro tem iniquidade, tem sujeira, tem coisa incompatível com o reino dEle. Atentemos, queridos irmãos, para Ele. Ele patrulha cada passo nosso. Em toda direção que vou, se vou à padaria, como fui hoje pela manhã, comprar pães, cheguei lá, havia esquecido o dinheiro e o telefone. Pois bem, não sei o nome daquele gerente, ele pode ir, volta, paga depois. Voltei meia hora depois e paguei. Ele me conhece. Mas por que ele me conhece? Por causa da minha atitude. Toda semana eu passo ali, converso com ele, converso com os funcionários, compro e pago, etc. Ele já deve saber exatamente que eu sou um pastor, que sou o presidente dessa instituição e que estou ali perto dele. E se eu não voltasse para pagar, será que ele pensaria de mim o que está certamente pensando agora? Ele conhece até os nossos pensamentos, meu Deus. Deus conhece até os nossos pensamentos. Para Ele, os nossos movimentos e intenções são coisas claras. Nós escondemos dele. Ele faz uma varredura a cada momento do nosso ser. E o que você está pensando agora? O que você tem vivido? Como você tem vivido? O que você tem feito? Tudo isso não está escondidas de Deus. São vigiadas por Ele, essas coisas todas. Ele nos sonda profundamente. Deus nos sonda profundamente.
e coloca diante de nós uma porta aberta para a pregação do Evangelho, para darmos testemunho, para que sejamos os membros dele, as mãos dele, as pernas dele, a boca, os lábios dele, para proclamar as boas novas da salvação e trazer deste mundo para a luz os perdidos. Foi para isso que o seu Filho Jesus Cristo foi enviado. Aí, em face das suas constatações sobre nossa integridade, então ele valida as nossas obras, ele aprova as nossas obras, e as nossas obras serão vistas, imitadas, admiradas e guardadas pelos incrédulos. Mas um segundo ponto interessante deste sermão é que, como consequência dessa visão que ele tem dos seus filhos, do íntimo, do coração de nós, ele abre portas. Ele tem a visão do meu coração, do que eu desejo, do que eu posso, do que eu quero e como eu vivo na presença dele. Então ele me abre portas. Ele tem aberto portas para mim imensas, grandiosas, maravilhosas, não pelos meus méritos, não pela minha capacidade, não pela minha beleza, se é que a tenho, nada disso. Ele abre as portas para mim para fazer o que estou fazendo nessa vida por causa do conhecimento que ele tem do meu coração. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. É a Bíblia que fala isso. Então, ele não abre as portas para fazermos o que bem entendemos, nada disso. Ele abre as portas tão somente para que façamos aquilo que ele tem determinado. Não podemos esquecer que somos seus servos, somos dele, estamos no mundo como obreiros, como crentes, para fazer e realizar a obra do Senhor, e não nada para o nosso interesse, nem para os nossos fins particulares. Além dessa concepção de que somos servos, e somos mesmo, há que se acrescentar que o verdadeiro significado do servo no Novo Testamento não é exatamente uma palavra tão suave quanto esta. Não. No Novo Testamento, a palavra servo em grego é doulos. Mas doulos é o quê? Apenas uma palavrinha bonitinha? Ou seja, uma variante da palavra servo? Não. Doulos significa, sabe o quê? Escravo. Eu tenho uma tradução da Bíblia recentemente comprada que diz isso. Escravo. Todas as vezes que aparece no Novo Testamento a palavra servo, é traduzida por escravo. E é. Não é outra coisa. E por que nós somos escravos? Porque fomos comprados, redimidos, adquiridos pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Essa foi a moeda que ele usou para nos comprar. Foi o seu sangue. Portanto, nós não temos direitos nessa atuação. Nós não estamos aqui porque somos engraçadinhos, porque falemos bonitinhos ou usemos imagens e figuras agradáveis. Não, nós estamos aqui para servir a Deus na condição de escravos. Fomos comprados. E porque pertencemos a Deus, somos salvos e ninguém nos arrebata das suas mãos. Mas como escravos, nós temos compromisso de obedecê-lo e servi-lo incondicionalmente o tempo todo naquilo que ele nos designa. Não é uma questão de querer ou não querer, ou de se oferecer, ou escolher isso, ou escolher aquilo. Não, escravo é para fazer o que Deus quer, tão somente isso, o que ele quer. E para esses que têm condição e consciência de que são escravos, propriedade de Deus, as portas estão sempre abertas para a realização das obras de Deus. Sejam em quaisquer lugares, meios ou fins, mesmo que pareçam traduzir os nossos interesses, e ninguém poderá impedir de fazermos a obra do Senhor. Porque se pertencemos a Ele, é Ele quem nos usa, é Ele quem nos manda, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos instrumentaliza para realizar. Pensemos nisso. E a igreja que recebe essa visão, em Apocalipse 3:8, é uma igreja que está continuamente com as portas abertas para a realização das obras de Deus. Um terceiro ponto que quero considerar é o seguinte: é primordial que entendamos uma coisa: todos temos pouca força. O texto diz isso. Nós temos pouca força. Ninguém é forte o suficiente nem para suportar a tentação.
Quando nós suportamos e vencemos a tentação, vencemos pelo sangue do Cordeiro, pela ação de Cristo, pelo seu Espírito nas nossas vidas. Porque a nossa carne, vou dizer algo sério, a nossa carne não tem pecado. A nossa carne é pecado. A nossa carne é pecado puro. A Bíblia diz, em pecado me concebeu minha mãe. Sabe quem falou isso? Que em pecado ele foi concebido? Foi Davi, um rei maravilhoso e que pecou. Em pecado me concebeu minha mãe. Pois bem, a nossa carne é pecado. E por causa disso, entendamos isto. Temos sempre pouca força. Mas de onde veio a nossa força? A minha força vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. A sua força, querido obreiro, seja você um pastor famoso, um pregador simples, de uma igreja grande ou de uma igreja pequena, a sua força pode ter vindo de Deus. Não importa a saúde que tenhamos, temos pouca força. Não importa a formação que tenhamos, graduação, mestrado, doutorado, o que é que seja, temos pouca força. Não importa a inteligência que tenhamos, uns mais ou menos inteligentes e alguns absurdamente inteligentes, temos pouca força. Não importa a riqueza que porventura tenhamos, o dinheiro que tenhamos, temos pouca força. Atentemos para Jeremias 9:24 que diz, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia e juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, queridos irmãos, queridos amigos, o resto, portanto, são coisas das quais Deus se desagrada, que Deus aborrece. Mas há um quarto e último ponto para considerar. É sumamente importante que nos escondamos na palavra de Deus. Escudo é tomar um protetor para, com essa proteção, possamos, corrija aí, tá? Escudo é aquilo que usamos para nos protegermos, para que através dele nós possamos evitar que os dardos, que as lanças, que as facas lançadas contra nós nos atinja. Isso é o escudo. Então, é importantíssimo que nós nos escudemos na palavra de Deus. Ela tem que ser a nossa protetora em todo o tempo. Vejamos quantas e maravilhosas coisas sobre a palavra de Deus a Bíblia diz. Olha só, toda a palavra de Deus é pura. Provérbios 35. A palavra de Deus, portanto, é alguma coisa pura e por isso ela se encarrega de nos proteger de toda a iniquidade. Ela não quer permitir e não vai permitir que em nós exista coisa que desagrada a Deus. Em Isaías 43:23, diz que a palavra de Deus é palavra de justiça. Como servo de Deus, como obreiros, nós temos que manifestar uma vida justa, que exale, que saia, que brote da nossa vida como servo de Deus, pois a sua palavra é de justiça. Em Marcos 13:31 diz, as minhas palavras não passarão. Aquilo que Deus encaminhou para o seu coração e lhe fez pregador da mesma, são coisas que não passam, não mudam. Se não mudam, vale para os pecadores e vale para você também. Não fica achando que você está isento da misericórdia de Deus, manifesta em bondade, ou isento da proteção de Deus, quando dos seus pecados, quando das suas iniquidades. Não, elas não passam. Em João 6,68 diz que são palavras de vida eterna. Eu me glorio nisso, fui salvo, tenho a vida eterna por Cristo, tenho morada garantida nos céus. É nisso em que me glorio, não em formação intelectual, em condição financeira, em nada. Em João 17, a Bíblia diz também da palavra de Deus, a minha palavra é a verdade. Isso que você lê todo dia, os sermões que você prega, tem que estar fundamentados na verdade, porque é a verdade. A sua vida como servo de Deus tem que ser uma vida de verdade. Os seus pensamentos têm que ser verdadeiros. Você tem que se afastar diurnamente do pecado em todo o tempo.
Em 1 Coríntios 1,18 diz o seguinte: a Bíblia é a palavra da cruz para a salvação, e para nós, os que somos salvos, é o poder de Deus. Agimos e vivemos pelo poder de Deus. 1 Coríntios 1,18. E a palavra de Deus é fiel. 1 Timóteo 1,15 diz que ela é fiel. E quantas outras e muitas palavras garantem essa condição perfeita de escudo? Quantas palavras de quem existem neste mundo, de autores, de sábios, etc., que tem essa eficácia, esse poder da palavra de Deus? Então, queridos irmãos, em Cristo Jesus, cuidado, vivam na palavra de Deus. Assim, amados e queridos pastores, líderes, ovelhas em geral, não percamos a visão da porta que está aberta. Passemos por ele e por ela e realizemos a obra do Senhor com destemor, com entusiasmo, com alegria. E não nos esqueçamos de que a palavra entusiasmo significa. A palavra entusiasmo significa Deus dentro. Amém.